Irmãos, todo mundo aqui se lembra quando era criança? Todos se lembram, né? E a gente sabe os caminhos pelos quais nós passamos, não é? Mas nós não sabemos quais caminhos nossos filhos vão passar. Não é verdade? Vamos ficar de pé, vamos invocar a bênção de Deus sobre eles que vão ter ali um tempo na salinha, para Deus abençoar nossos filhos, falar o coração deles, conquistá-los, cativá-los, ganhá-los, né? Cadê as crianças que vão para a salinha? Tem criança para ir para a salinha hoje? Tem, né? Ah, você vai, não vai? Ah, tá bom. Amém. Amém. Irmãos, vamos levantar nossas mãos aos nossos filhos aqui, vamos? Senhor, nós te damos graças pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos reunir debaixo da cobertura do Teu nome. Que privilégio, Senhor. Que privilégio nós podemos aqui partir o pão, fazer memória de Ti, Senhor, daquele preço tão alto que o Senhor pagou em favor de cada um de nós. E, Senhor, agora nós queremos meditar na Sua palavra. Deus, e nossas crianças, nossos filhos, também precisam ser ministrados. Como a gente falou, Senhor, a gente lembra de caminhos pelos quais nós passamos, e alguns caminhos difíceis, outros complicados, mas nós não sabemos os caminhos que nossos filhos vão passar, Senhor. Mas nós sabemos de uma coisa: se o Senhor for com eles, eles serão abençoados, Senhor. Então nossa oração é que o Senhor ministre ao coração das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, dos nossos filhos, Senhor. Então abençoe, Senhor, esse tempo que eles terão ali agora de estudo da Sua palavra, dá sabedoria aos irmãos e irmãs, para que eles consigam ser instrumentos do Senhor ali, para que as nossas crianças sejam abençoadas. O Senhor libera a unção do Seu Espírito Santo sobre aqueles estudos que vai haver ali, e sobre a meditação da Sua palavra que teremos aqui também, Senhor. Nós invocamos a Sua bênção, a Sua graça, invocamos a bênção do Senhor sobre nossas crianças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem descer as crianças. Posso seguir aqui? Só um minutinho, por favor, irmãos, enquanto as crianças descem. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 2. Pode ser a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 3, verso 1, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno, nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, estou lendo essa passagem aqui para nos lembrar, né? Nos lembrar, irmãos, que cada um de nós precisou
nascer de novo, né? Nós nascemos do nosso pai, da nossa mãe, né? A gente teve aquela geração lá no ventre da nossa mãe e nascemos, né? Mas nascemos naturalmente falando, né? Claro, se nós não tivéssemos nascido, nós estávamos mortos, nascemos naturalmente. Mas Jesus estava explicando aqui para o Nicodemos, né? Falando aqui para o Nicodemos, Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Então, irmãos, nós sabemos, eu estou repassando aqui com os irmãos para nós entendermos, há um novo nascimento, um nascer de novo. Como é que é seu nome, meu irmão? Me desculpa. Ô Claudinei, graças a Deus que você está aí. Glória a Deus, louva a Deus. Nós temos visto você estar com a gente aqui, Deus trabalhando na sua vida. Claudinei é alguém que recentemente tem vindo ao Senhor, não é isso, Claudinei? Claudinei tinha uma vida, desculpa te perguntar, você tem quantos anos? 54, quase igual a mim. Mas, 54 anos. Uma boa quilometragem, né, Claudinei? Rodou um bocadinho. Mas ele precisou nascer de novo. Olha só, Claudinei, cada um de nós precisou nascer de novo. E a palavra, né, e o Jesus está explicando aqui para o Nicodemos, né, irmãos? Estou fazendo a introdução pelo assunto que a gente vai entrar, tá, irmãos? Mas eu acho que esse pano de fundo é importante. O Nicodemos falou com o Senhor assim: olha, ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz se Deus não for com ele. O Nicodemos estava vendo os sinais que o Senhor fazia. Os sinais. Mas Jesus falou com ele assim: Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Porque quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. O Nicodemos estava vendo sinais, mas ele ainda não estava vendo o reino dos céus. Nós também podemos ver sinais, muitos sinais, mas ver o reino dos céus tem que nascer de novo. Isso que Jesus estava explicando para o Nicodemos. Ele ainda falou mais para ele: ver o reino, mas para entrar no reino, você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Então, irmãos, pela bondade, pela graça e misericórdia de Deus, né, a maioria de nós aqui podemos dizer sim, nós nascemos de novo. Né? Nós estávamos cegos, lembra daquele canto? Ó, com cego eu andei, perdido vaguei. O Senhor abriu nossos olhos. Misericórdia de Deus conosco, irmãos. Né? O Senhor nos alcançou, graças a Deus, o Senhor nos alcançou. Misericórdia de Deus, bondade de Deus conosco. Aí o Senhor falou para Nicodemos o seguinte: quem é nascido da carne, né, o Claudinei nasceu da carne, ele era carne. Eu, nasci da carne, era carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. É outra esfera. Amém, irmãos? É outra esfera. E por que eu estou dizendo isso aqui, irmãos? Então o Senhor nos tirou daquela condição, né, de espiritualmente mortos e nos colocou na condição de espiritualmente vivos. Nós nascemos de novo. Amém? Está claro isso, né, irmãos? Acho que não é difícil, né? Nós entendemos isso. Quero lembrar aos irmãos aquele versículo lá de Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Nós não precisamos abrir, não, porque é um versículo e os irmãos conhecem, que fala assim para nós, né? Fala do Senhor Jesus, né? Que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não é isso que está escrito lá? Então, irmãos, né, eu penso que esses versículos falam da mesma coisa. Nós estávamos presos lá no império das trevas, escravos. Nós não tínhamos como sair. Irmãos, quem não nasce de novo, ele não consegue entrar no reino dos céus. Então ele está preso no outro reino. Ele está em outro lugar. Não é verdade? Mas ele, o Senhor Jesus, quebrou nossos grilhões, amém, irmãos? E nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Né? Nós estamos no reino do Filho amado. O Senhor mudou nossa atmosfera. Não é verdade, irmãos? É isso que o Senhor fez conosco. O Senhor mudou nosso contexto, nosso ambiente. O Senhor mudou, irmãos. Né? Irmãos, e o Senhor Jesus, lá em João capítulo 17, ele estava orando ao Pai, ele falou assim: Pai, eu não vos peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Então, irmãos, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Amém, irmãos? Porque nós somos arrancados, né, do império das trevas e transportados para o reino do Filho amado.
Antigamente, irmãos, usava-se muito uma expressão, não sei se as pessoas, alguns de nós vamos lembrar aqui, mas dizia assim, não, porque a minha vida secular é uma coisa, a minha vida religiosa é outra. Alguém lembra dessa expressão? Alguém falar mais ou menos assim? Por quê? Porque entendia-se que eu poderia, né, ou talvez alguém até entenda assim, que eu posso ter uma vida secular, né, quer dizer, uma vida nesse mundo. Minha vida normal no mundo, mas eu tenho minha vida religiosa. Né? Domingo eu vou para a reunião da igreja, eu estou lá. Né? E como se fossem dois ambientes diferentes, dois lugares diferentes, ou duas vidas diferentes. Não, irmãos. A nossa atmosfera mudou. Nós não temos mais vida secular e vida religiosa. Nunca deveríamos ter tido essa vida religiosa, né? Nós temos uma vida espiritual. Porque a gente está numa outra esfera. O Senhor nos colocou no reino do Filho amado. Então, o irmão que é pedreiro, não, ele não é pedreiro. Ele é um homem nascido de novo, um homem espiritual que atua como pedreiro. O irmão que é, sei lá, advogado, não, ele não é advogado. Ele é um irmão, ele é um servo de Deus, alguém que nasceu de novo, né, que anda com Deus e que atua como advogado. Então, se eu estou lá no meu trabalho, irmãos, é vida espiritual. Se eu estou, as irmãs estão lá preparando as crianças para ir para a escola, né? Amanhã, segunda-feira, início de semana, às vezes tumultuado, né? Irmãos, não é vida secular, não. É vida espiritual. Tudo é espiritual, irmãos. Sabe por quê? Nós estamos numa outra esfera. Amém, irmãos? Irmãos, nós entendemos que nós estamos numa outra esfera? Estamos, sim, irmãos. Talvez a gente... Olha, eu vou dizer para os irmãos, eu até vou ser sincero, eu acho que a gente não entende. Mas é verdade, nós estamos numa outra esfera. Nós estamos numa outra esfera. Pela bondade e misericórdia de Deus, nós estamos numa outra esfera. E por que Deus nos colocou, né, irmãos, nessa outra esfera, né? O que é o pensamento, né, de Deus para nós? Nós estamos aqui, irmãos, que nós temos um chamado de Deus para nós, né? Mateus capítulo 5, por favor, abram comigo, versículo 13. Tem o objetivo de nós estarmos nessa outra esfera e nesse outro ambiente, né? Os irmãos se lembram que esse é o Sermão do Monte. Então o Senhor Jesus falou assim, né, se referindo aos seus discípulos, nós, como discípulos do Senhor, se referindo a nós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então nós temos uma missão aqui, né, irmãos? O chamado do Senhor para nós, e nós estarmos no outro ambiente espiritual, mas ainda nesse mundo, é para nós sermos sal, né? Nós darmos sabor, causar diferença nesse mundo, e nós sermos luz, nós iluminarmos, né, esse mundo de trevas que está aí. Então, esse é o nosso chamado, irmão, essa é a nossa missão, né? Então, mais uma vez, no nosso dia a dia, né, no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa casa, seja o que nós estamos fazendo, nós estamos aqui, irmãos, para ser sal e para ser luz, né, para ser instrumento de Deus, para que outros, né, esse versículo que termina, né, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, nós estamos aqui, irmãos, para que as pessoas possam ver, olha, puxa vida, Deus tem feito algo na vida dessas pessoas. Deus tem trabalhado. Eu quero esse caminho também, eu quero essa vida também, eu quero conhecer esse Deus também. Nós estamos aqui para, de alguma maneira, despertar as pessoas, para que elas também venham a conhecer o nosso Deus, para que elas também possam vir para essa outra esfera que Deus tem nos colocado. Né, irmãos? Esse é o nosso chamado, irmãos. Né? Essa é a nossa missão, esse é o nosso encargo, né, no nosso dia a dia. E eu queria falar de uma situação com os irmãos. Nós vamos agora lá para o livro de Daniel, capítulo 2.
A gente tem falado bastante aqui ultimamente do livro de Daniel, né, irmãos? Esse livro tem sido muito citado aqui ultimamente, né? Mas, então, lá no capítulo 2, o versículo 20... Gostei muito que nós cantamos, por último aqui, esse cântico que diz que todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Né, irmãos? Graças a Deus, é uma declaração da palavra de Deus. Né? Jesus falou, né, todo o poder e autoridade me foram dados no céu e na terra. Né? E graças a Deus, essa é a verdade. E o versículo 20 aqui do capítulo 2 de Daniel, os irmãos vão se lembrar que, né, que tinha um contexto aqui, né, que o Daniel... teve um sonho do Nabucodonosor, né? E aí o Daniel, todos foram ameaçados, né? Os sábios, os adivinhos da época e tudo mais, né? E o Daniel chamou alguns irmãos lá para orar, e na oração do Daniel ele falou assim, versículo 20, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, e revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Os irmãos se lembram que lá no nosso início, lá atrás, tinha um cântico em cima desse texto, que você lembra, Janinho? Né? Eu lembro desse cântico aqui. Mas o Daniel está falando uma coisa que, né, tudo isso aqui muito rico, muito verdadeiro, mas ele está falando algo aqui que é um ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos. Né? Versículo 21. É Ele, o Senhor, quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Revela o profundo, escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Mas o Daniel está orando aqui falando, Senhor, é o Senhor quem estabelece e quem remove reis. Interessante essa oração do Daniel, irmãos. Irmãos, eu não sei se algum irmão, não sei se o Cleito vai saber, alguém que já leu o livro com mais detalhe, quantos anos o Daniel ficou na Babilônia. Mas eu estimo, Cleito, eu não sei, eu não avaliei isso aqui, estimo, irmãos, que alguma coisa, sei lá, em torno de 70, mais de 70 anos até, 70, 80 anos, eu estimo, né? Depois eu posso até verificar direitinho com os irmãos. E os irmãos lembram, Daniel foi levado, né, cativo para a Babilônia, né? Ele era de Israel, né, do lado do povo de Israel, eles foram levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E como ele era um nobre, né, filho de nobres lá, e, né, ele era um jovem inteligente, ele e vários outros jovens foram separados para servir o rei Nabucodonosor. Mas é interessante, irmãos, então quem levou o Daniel para lá foi o Nabucodonosor. Mas durante o livro de Daniel, nós vamos ver que o Daniel passou por 4 reis. Não sei se os irmãos perceberam isso. Então primeiro foi o Nabucodonosor, depois Belsazar, o segundo, depois Dario, e depois, por último, o Ciro. 4 reis. Mas o Daniel está orando aqui, lá no iniciozinho, que Deus estabelece e remove reis. E na vida do Daniel, ele viu 4... Irmãos, o Nabucodonosor foi um grande rei. Não foi um reizinho, né? Ele foi um grande rei. Tinha um domínio muito grande. Mas o Nabucodonosor passou. E aí veio o filho do Nabucodonosor, que era o Belsazar. Né? Então ele tinha um domínio ainda. Passou também. E aí veio o Dario, que era persa, né? Que também tinha um domínio. Passou. E depois veio o Ciro, o 4º rei. Passou também. Então, irmãos, os reinos passam. Aliás, estou me lembrando daquele cântico, né, Juninho? Os reinos se abalam, mas o Senhor permanece firme para sempre. Por isso que esse cântico que a gente cantou aqui, irmãos, eu gostei muito dele, tinha a ver com o meu encargo aqui, né? O Senhor, todo o poder foi dado ao nosso Senhor no céu e na terra. Todo o poder.
Vibro também, irmãos, né? Os irmãos sabem, eu sempre, volta e meia eu menciono essa passagem aqui, eu gosto muito daquela passagem da visão do Isaías. Eu acho que tem um monte de mensagens para a gente ali, né? Lá no capítulo 6 de Isaías, porque ele fala o seguinte, né? Então, no ano da morte do rei Uzias, de novo, reinado, alguém ali morreu. Né? Puxa, o rei morreu, não, o rei morreu. Mas eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele reina sobre todas as coisas, irmãos. Os reis passam, os reis morrem, os reinados, mas o trono do Senhor permanece inabalável. Não é? Graças a Deus. Por isso, irmãos, sabe que o nosso coração, nossa confiança, nosso foco, né, nosso viver, tem que estar centrado nesse Deus maravilhoso, irmãos, sabe? Nesse Deus tremendo, porque Ele não passa, irmãos, tudo passa, a gente passa, irmãos. A gente passa tão rápido, né? Essa semana eu estava vendo um negócio muito interessante, se os irmãos quiserem ver depois, pode pesquisar. Teve uma palestra do Billy Graham, num encontro chamado TED. TED é um encontro que começou lá nos Estados Unidos para falar sobre avanços tecnológicos. Então convidaram, né, isso foi em 1990, convidaram o Billy Graham para fazer o encerramento desse encontro de tecnologia. E o Billy Graham já estava velhinho, ele estava com mais de 80 anos, acho, quando ele foi fazer essa palestra, né? Ele já estava até com dificuldade de pregar, porque ele estava com Alzheimer também. Então, eu estava vendo essa palestra, depois vale a pena os irmãos pesquisarem. Até para ele chegar assim, no palco onde ele ia fazer aquele encerramento, ele precisou que as pessoas ajudassem ele a chegar lá e tal, né, e ajudassem ele a se posicionar assim. Né? Ele falou assim, olha, eu não entendo por que chamaram aqui um representante, né, do religioso para fazer um encerramento do encontro de tecnologia. Né? Não entendo, né? Mas se me chamaram, né, e a culpa é do fulano que me chamou, se me chamaram, então eu vou estar aqui. E aí, por que ele estava falando de tecnologia? Naquela época, começava a se discutir os avanços da internet, 1990. Os avanços que a internet estava trazendo. Né? Então, ele falou o seguinte, nós pensamos que tecnologia é só hoje? Não, tecnologia não é só hoje, não. Ele lembrou que, biblicamente, o Davi fez um grande avanço tecnológico em Israel, porque na época de Davi começou a minerar ferro, e o ferro era um instrumento, né, um agente importante para fabricar armas, para fabricar arado, enxada, picareta. Né? Então foi um grande avanço tecnológico daquela época. Então ele dizia que avanços tecnológicos sempre vêm. Então vêm uns e passam outros. Mas no final ele falou, tudo passa, mas o Senhor não passa. Ele ainda falou outra coisa, que ele era muito convidado para fazer palestras em universidades. Né? Falou, inclusive eu vou numa semana que vem, ele falando. Né? E os jovens sempre me perguntam, o que eu acho mais surpreendente na vida? E aí ele falou, né, o que eu acho mais surpreendente na vida é a brevidade da vida. É como que a vida passa rápido. Né? Realmente, irmãos, tudo passa. O Senhor permanece para sempre. Parece que estou dando volta aqui, né, irmãos? Eu quero entrar no assunto aqui, mas não estou dando volta, não. Estou, né, falando para a gente entrar nesse assunto aqui. Irmãos, deixa eu fazer uma ligação com nossos dias. Nós estamos vendo, irmãos, né? Aliás, a gente tem falado muito aqui, irmãos, né? Não só nós, né? Muitos irmãos têm falado para nós estarmos atentos aos dias em que vivemos, irmãos, nós estarmos apercebidos quanto aos dias em que vivemos. Né? Muitos irmãos têm falado isso, né? Aliás, se fala isso, não é de hoje, né? Mas cada dia que passa, nós temos que estar mais atentos ainda. E, irmãos, deixa eu tocar num ponto aqui com os irmãos. Nós temos visto nos últimos dias, né, o nosso país está passando por uma situação assim meio, politicamente falando, uma situação muito conturbada, né, muito conturbada, é muito difícil. E a gente tem visto no meio cristão, e essa é a minha preocupação, né, de nós irmos falar aqui, nós temos visto no meio cristão muitos irmãos preocupados, né, e se levantando, né, e fazendo comentários a respeito da situação que está acontecendo com um dos nossos irmãos, que é um pastor famoso, né, que é um líder, né, evangélico de muitos e muitos anos, e que,
de certa maneira, está vivendo uma situação de perseguição, vamos falar assim, né? Eu não quero dizer nomes aqui, mas acho que todo mundo sabe do que eu estou falando, né? E se alguém não souber, depois a gente pode esclarecer, né? Então, tem falado, e aí a gente vê alguns irmãos falando, não, nós precisamos fazer alguma coisa, a gente tem que se levantar e tal, e nós temos que... né, há uma promessa aí, né, de ter uma manifestação, né, na data da independência, e temos que fazer, e temos que ir. Sabe, irmãos, deixa eu contar para os irmãos aqui uma coisa. Eu penso que todos nós temos dentro de nós, quero que os irmãos me entendam aqui, Deus me dê sabedoria para falar, e peço a ajuda dos meus irmãos aqui, para me corrigir se preciso for. Mas eu penso que todos nós temos dentro de nós uma veia meio, me entendo aqui, rebelde. A gente gosta de inovar, de fazer diferente, às vezes de ser do contra, né? A gente traz isso dentro de nós, especialmente quando a gente é mais novo, como a gente gosta de provar que a gente está certo e que os outros estão errados, né? É o jeito da gente, né? O jeito da gente não. Eu acho que isso tem a ver com, sendo bem claro aqui, com a nossa carnalidade mesmo, irmãos, né? A gente quer falar melhor e ser melhor e mostrar que é mais, né? Então, por exemplo, no meu histórico, irmãos, né? Só para os irmãos entenderem, quando eu comecei a estudar numa escola federal, eu fui participante do movimento da juventude socialista. E aquilo, para mim, era o auge para mim. Importante, né? Cara, a neguinha vai lembrar. A figura que ela conheceu quando ela me conheceu. Né, neguinha? Hã? Você lembra, não lembra? Ela vai lembrar. Porque eu acho que ela, talvez aqui, acho que antes da Shirley, ou talvez no mesmo tempo da Shirley, do Zé Inácio, talvez. E Mancenília, talvez um pouquinho, né? Mas eu era uma figura, né, irmão? Só para lembrar aqui. Eu não penteava cabelo, meu cabelo era comprido. Eu andava com a bolsa de couro do lado. Né? Você lembra disso, neguinho? Não? Hã? Não tinha boina, não, mas eu tinha uma estrela do PT aqui no peito, aqui, tanto que eu andava com ela para baixo e para cima. Estrela vermelha, claro. Essa era a figura. E sandália de couro. Sandália de couro, a bolsa de couro do lado aqui. Mas depois eu converti, né? E eu usei aquela bolsa de couro para pôr a Bíblia dentro. Graças a Deus. Mas era uma figura meio diferente. Sabe por quê, irmãos? Eu achava que, não, vamos revolucionar, vamos fazer, vamos acontecer. Está dentro de nós, né, irmãos, de querer, né, rebelar e provar que o outro está errado, que a gente está certo. Mas, irmãos, quem está certo é o Senhor. O Senhor está sempre certo, né? E o lado correto é o lado do Senhor, sempre. Nós somos cheios de lados, né, irmãos? Lado de cá, lado de lá, lado de cima, lado de baixo. Mas o lado certo é o do Senhor. Então, irmãos, eu estou falando isso aqui porque é o seguinte, a gente tem visto alguns movimentos, alguns irmãos nos chamando os filhos de Deus para manifestar, para fazer, para acontecer. Sabe, irmãos, eu vou ser sincero, assim, mais uma vez, eu estou sendo muito sincero aqui com os irmãos, eu estou me expondo aqui para os irmãos. Por dentro eu fico assim, ai, que vontade. Estou sendo bem sincero com os irmãos. Mas também eu vou dizer para os irmãos, a palavra de Deus diz para nós vamos ler, né, ler aqui, o João Marcos nos lembra sempre, 2 Coríntios, não lembro o versículo, o João Marcos vai lembrar, que diz para nós o seguinte. 10:4? É isso mesmo. É isso aí. Ó, o João Marcos até já sabe a linha, está vendo? 2 Coríntios 10:4. Não vou abrir na Bíblia, não, vou ver aqui no meu celular que eu anotei aqui. Diz assim, irmãos, vou ler para a gente ganhar tempo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, o que está falando para nós aqui, irmãos? Está dizendo que as nossas armas, irmãos, elas não são carnais.
Não são. Mas elas são poderosas em Deus. Porque a gente pensa que as armas carnais são boas, né? Nós pensamos, senão a gente não tinha arma. Né? Quem tem, né? A gente às vezes não tem arma de fogo, mas tem outras armas às vezes, né? Mas a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Né? Então, irmãos, eu vi um histórico de um irmão, há algum tempo. A pessoa era um presidiário, saiu da prisão, né, depois de cumprir a pena. A esposa dele estava recebendo a pregação do Evangelho, ela creu, começou a orar por ele, interceder por ele, conseguiu com muito custo levá-lo um dia, e ele creu, ele converteu, e com dificuldade ele foi caminhando, né, mas foi firmando. Um dia teve uma oportunidade, Liné, de ele conhecer um campo missionário na África, esse irmão, né, depois de alguns anos que ele estava caminhando. E quando ele chegou lá, ele viu a pobreza do povo, a dificuldade do povo, ele se compadeceu muito, falou, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Então a gente vê algo assim, genuíno mesmo. Né? E ele então, começou a pedir a ajuda das pessoas para poder ir lá fazer alguma coisa lá na África, ajudar aquele povo. E ele começou a ir mesmo, começou a ajudar e tal, só que ele viu muita opressão, e tinha muita guerrilha, e tinha muitas milícias naquela região. E aí os milicianos vinham às vezes e assaltavam aqueles recursos que eles tinham juntado para cuidar das crianças que já não tinham pai, não tinha mãe, estava julgada, e roubava aquilo para levar lá para eles. E aí ele ficava revoltado com aquilo. Aí um dia ele falou, sabe, eu vou arrumar nem que seja uma arma para quando esse pessoal vir aqui, eu dar uns tiros e eles saírem correndo e tal. E ele arrumou uma arma. Daí a pouco começou a vir muito mais gente armada, então ele teve que arrumar outra arma. E deu mais uma arma para alguém, mais uma arma para cá. Sabe o que aconteceu? Ele virou miliciano, querendo pregar o Evangelho. Então, irmãos, as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus. Poderosas em Deus. O que eu diria, irmãos, eu não vi ainda, e talvez exista, eu não vi ainda, mas talvez exista, haja alguns irmãos que estão se levantando, eu não vi ainda, mas para fazer um grande clamor de oração, de jejum, de intercessão pela nossa nação, eu ainda não vi. Talvez exista. E se esse movimento tiver, irmãos, nós temos que estar dentro. Não, amém, Lincoln. De mais tempo. Não, mas em função disso... Amém. O Lincoln está dizendo aí que o Abraão, aquele irmão Abraão que tem vindo aqui algumas vezes da MPC, está com um encargo desse aí então, não é isso? Glória a Deus. Nós temos que estar dentro. Porque isso é arma poderosa em Deus. Isso é arma poderosa em Deus, irmãos. Se a gente pensa, irmãos, que... irmão, mais uma vez, irmãos, nós não temos que ter lado de nada. Então, não pense que eu estou falando de lado aqui, lado A, lado B. Mas se a gente pensa que colocar a camisa amarela e ir para a rua balançar a bandeira do Brasil, que isso é arma poderosa em Deus, não é. Não é, irmãos. A arma poderosa em Deus é nós dobrarmos os joelhos e invocarmos o nome do Senhor. Isso é arma poderosa em Deus. Às vezes, irmãos, na reunião de oração aqui, às vezes alguém sugere, na reunião de oração, quarta-feira, alguém sugere, vamos orar pelo nosso país. Mas às vezes a gente fica até constrangido, porque parece que é um pedido fora da curva. Parece que é um pedido que não devia estar no roteiro, orar pelo país, na reunião de oração. Sim, irmãos. A palavra de Deus fala para nós, para nós orarmos pelas autoridades, ainda tem um objetivo, ainda fala assim, para que tenhamos vida tranquila. Ainda fala isso ainda. Então, irmãos, tem orientação para nós, tem ensinamento para nós, tem direção para nós, e nós precisamos praticar o que a palavra de Deus fala. Eu vou ler sim. Vamos ler lá, Efésios 6:12. E aí, irmãos, na verdade... Irmãos, há poucos dias, eu quero pedir desculpa aos irmãos, se os irmãos estiverem se sentindo incomodados, mas assim,
Eu tenho estado, irmãos, de fato, muito preocupado. E, mais uma vez, eu acho que não sou só eu, muitos irmãos, a gente tem visto isso. Com nós fazermos a ligação da palavra de Deus, dos ensinos de Deus para nós, com o que nós estamos vivendo hoje. Irmãos, a palavra de Deus não vai para um lado e a nossa vida vai para outro. Não, irmãos, as coisas têm que se encontrar. Né? Na verdade, a palavra de Deus ela é para aplicar na nossa vida. Para isso que é a palavra de Deus. Né? É para nortear o nosso caminho. Né? Então, esse é o sentido da palavra de Deus. Né? Então, olha só, irmãos. Né? Nós vamos abrir lá, Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim para nós: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, um outro texto que eu quero ler, associado com esse aqui também, só um minutinho aqui, é Mateus 12, versículo 29. Vamos ler do 28, só para a gente entender melhor. 26, por favor. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou, esse é o ponto aqui, 29. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então ele saqueará a casa? O que o Senhor Jesus está dizendo aqui para nós, irmãos? Né? E aqui ele está dizendo aqui, vamos entender também, o contexto aqui é porque ele repreendia espíritos demônios, né, expulsava demônios, as pessoas falavam que estava expulsando demônios pelo poder do próprio Satanás. Né? Fala, não tem jeito, Satanás expulsando Satanás, né? É um reino dividido, não é assim. Mas ele falou o seguinte, né, para você entrar na casa do valente, você tem que primeiro amarrar o valente. Depois você vai entrar na casa dele e roubar os bens dele. Né? Espiritualmente falando, claro, né, irmãos? Então, irmãos, a nossa luta, como nós lemos lá em Efésios capítulo 6, ela não é contra esse governo, aquele presidente, aquele prefeito, aquele governador, aquele senador. Não é, irmãos, não é. A nossa luta não é nem contra minha esposa, meu marido, meu irmão, meu filho, meu pai, meu vizinho, meu tio. Não, irmãos. A gente já falou isso aqui, né? Irmãos, tantas vezes nós brigamos na direção errada. Tantas vezes nós lutamos contra as pessoas erradas. A Bíblia diz que a luta não é contra a carne e sangue. Irmãos, nós estamos guerreando às vezes aí, dentro da nossa casa, com nossa esposa, com nosso marido, com nossos filhos, com nossos irmãos, no meio da igreja, às vezes, brigando. Né? Mas a luta não é contra a carne e sangue. Essa luta também, irmãos, né, essa questão espiritual que nós estamos vivendo, né, no mundo, não é só no nosso país, no mundo, não é uma luta contra a carne e sangue, contra pessoas, não, irmãos, é contra principados e potestades, contra dominadores do mundo tenebroso, forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. É isso que a palavra de Deus diz para nós, irmãos. Então, o foco da nossa luta, irmão, não adianta, né, eu não entendo nada de arma, mas eu acho que tem um fuzil que chama AR-15, se eu não estou enganado. Né? Então não adianta eu pegar um fuzil desse fantástico, aí, que deve ser uma metralhadora, e ficar dando tiro no ar.
O inimigo está lá. Irmãos, não faz sentido. Mas faz sentido nós nos reunirmos, clamarmos o Senhor, invocarmos a Deus para Deus destronar essas forças espirituais malignas. Isso é tiro de bazuca, tiro de canhão. Isso é sim, irmãos. Então, irmãos, nós precisamos direcionar, né? Primeiro, quem que é o inimigo? Com quem que eu vou lutar? Com quem que é a minha guerra? E segundo, que armas eu vou usar? Então, irmãos, é um tempo, irmãos, né? Mais uma vez a gente já falou isso aqui. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos muito da palavra de Deus para nos alimentar, para nos fortalecer, né, irmãos? Irmãos, nos dias em que vivemos, irmãos, não tem como o cristão ser um cristão firme no Senhor, um cristão que realmente dá testemunho, que serve a Deus, se glorifica a Deus, sem ele ler a palavra de Deus. Não tem jeito, irmãos. Precisamos ler, irmão. Às vezes alguém pode falar com a gente assim, eu leio, eu não entendo muito bem. Não tem problema, leia. Deus vai te esclarecer, Deus vai te mostrar. E Deus vai, de repente, você vai ver que a palavra de Deus vai saltar no seu coração, vai falar profundamente com você. Essa é a palavra de Deus que é viva e eficaz. Essa é a palavra de Deus. Então nós precisamos muito da palavra de Deus, irmãos, muito, né? E outra coisa que nós precisamos muito, irmãos, sabe? Oração. Precisamos muito de oração. Irmãos, na nossa casa, né? Nós precisamos muito de oração. Às vezes a gente ora por alguns pontos, irmãos, né? Está com um problema com o filho, né? A gente ora para que ponto? Não, está difícil demais, não resolve. Eu oro já há tanto tempo, estou cansado de orar. Mas, meu irmão e minha irmã, nós precisamos perseverar em oração. A gente pode não estar vendo o que é a oração, né? Não é a oração, o que Deus está operando, né, pela oração, naquela situação, mas Deus está operando. Deus não deixa de ouvir nossa oração, não. Deus está operando. Então, irmãos, o cristão, irmãos, o crente, ele precisa praticar isso. Precisa, irmãos. Precisa praticar isso. Intercessão, clamor de Deus, sabe, oração. Amarrar o valente. Senhor, olha essa dificuldade, essa confusão. Eu me lembro do irmão Deus falando isso para nós há mais de, talvez 30 anos atrás, né? Ele dizendo, irmãos, o irmão Deus falando assim, irmãos, às vezes na casa da gente, você está lá tranquilo, de repente surge uma confusão, uma desordem, uma briga, aquele tumulto na casa da gente. Irmão, entra para o seu quarto, fecha a sua porta e repreende os principados e as potestades que estão operando, trazendo confusão na sua casa. Amarre em nome de Jesus essas forças malignas na sua casa. Embora essa fala é muito antiga, mas a prática, tantas vezes, não tem sido atual. Sabe, irmãos, mas tem poder, irmão. Tem poder. Nós orarmos pelos nossos filhos, nós orarmos, né, maridos pelas esposas, esposas pelos maridos, filhos orarem por seus pais, né? Nós orarmos uns pelos outros. Irmãos, tem sentido, irmãos, né? Tem sentido, sim. Tem sentido e tem importância, né? Talvez um jovem pense assim, né? Pode pensar, né? Eu estou com uma dificuldade lá na minha escola, não estou conseguindo entender aquela matéria, aquele professor difícil demais, não sei o que, como é que eu faço? Ora, usa a sua arma, coloca a vida daquele, não é contra o professor, claro, né? Mas coloca a vida daquele professor nas mãos de Deus, para Deus dar sabedoria àquele professor, inclinar o coração dele, você está sendo, talvez, né? Durão demais, sei lá, pegajoso demais, seja o que for, né, carrasco. Deus inclinar o coração daquele homem. Nossos patrões, às vezes nós temos lá um patrão difícil de engolir, difícil de lidar com ele, né, complicado. Irmãos, oração, irmãos. Meu marido difícil, oração nele. Minha esposa complicada, oração nela. Produz efeito, irmãos. Às vezes pode parecer que está demorando tanto, mas, irmãos, na hora certa, o Senhor vai agir. E às vezes nós não estamos vendo, mas Deus pode estar operando grandes livramentos, nós não estamos percebendo, mas Deus está operando. Deus está operando, irmãos. Né? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, muitas vezes, nós não vamos ver algumas coisas,
Mas nós temos que crer que Deus está operando. Nós precisamos crer, irmãos. Como é que é? Nós vamos ler Lucas 18. Qual versículo? Hã? Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. E havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Também me lembro, né, irmãos, daquela palavra lá de Provérbios, que diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor, e ele inclina como aos ribeiros de água. Deus inclina os corações, irmãos. Deus inclina os corações. Então, irmãos, a oração é uma prática que o crente tem que ter, né, que o cristão precisa ter. Irmãos, então, o texto lá de Timóteo, eu acho que... Deixa eu tentar localizar aqui, eu acho que esse eu não marquei, não, mas acho que é capítulo 3 ou 2. É, 2. 1 Timóteo, capítulo 2, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, estamos dizendo que nós devemos orar, né, irmãos, pela questão de investidos de autoridade, né? Irmãos, a maior bênção, né, é se nós orarmos, é nós orarmos e essas pessoas virem a crer no Senhor, terem o coração mudado. Ah, mas eu quero derrubar fulano. Não. Nós temos que querer, irmãos, é que Jesus ganhe o coração dos nossos governantes e que eles sirvam a Deus de todo o seu coração. É isso que nós precisamos querer. Irmãos, mais uma vez, a gente tem falado, né, nesses tempos que a gente tem estado aqui, como que a gente precisa ter um viver diferente nesses dias, né? Irmãos, as coisas não estão dissociadas, né? Os acontecimentos não estão desconectados, não, irmãos? Está conectado. E, irmãos, o Senhor, né, não tarda na sua volta, irmãos. O Senhor não tarda. E é interessante, né, irmãos, que às vezes a gente fica falando assim: ô Senhor, volta logo, Senhor. Ô, por que o Senhor não volta, Senhor? Ô Senhor, puxa vida, eu queria tanto que o Senhor voltasse. E fica parecendo que o Senhor está lá em cima fazendo pirracinha, né? Não vou voltar ainda não. Não, acho que agora não. Irmãos, muito mais do que nós, o Senhor quer voltar. Só que Ele quer voltar e nos achar preparados. Na verdade, se o Senhor não voltou ainda, irmão, sabe por quê? É porque nós não estamos preparados. É misericórdia de Deus para conosco. Misericórdia de Deus para conosco. Mas nós precisamos nos posicionar para que o Senhor possa cumprir seu plano. Claro, né, irmãos? Deus não está esperando, né, até que o Wellington se curva, até que o Wellington se... Não, Deus tem
Tudo planejado, né, irmãos? O relógio de Deus está trabalhando direitinho. Na hora certa, o Senhor vai cumprir seu propósito, né? Mas Deus quer, né? A vontade de Deus é que nós nos rendamos, é que nós estejamos alinhados com Ele, para que Ele volte e nós não sejamos pegos de surpresa, irmãos. Ele venha e seja um tempo de regozijo, é isso que o Senhor quer para nós. E, irmãos, mais uma vez eu vou falar que a gente precisa colocar isso na nossa cabeça. Irmãos, parece um negócio fantasioso falar da volta de Jesus. Né? Isso aqui é muito sério para nós. Parece algo fantasioso falar que Jesus vai voltar, que Jesus vai nos arrebatar, que nós vamos encontrar com Ele nos ares, que o nosso corpo, como diz a palavra de Deus, vai ser transformado. Né? Isso parece algo fantasioso, que está muito longe de nós. Mas, irmãos, essa é a palavra de Deus. Nós nos reunimos aqui porque nós cremos na pessoa de Jesus e nós cremos na sua palavra. Então nós temos que entender, irmãos, que isso vai acontecer, irmãos. Ainda que pareça distante, ainda que pareça inimaginável para nós, mas é a palavra de Deus que vai se cumprir. Vai se cumprir, irmãos. Então nós precisamos, irmãos, né, como eu falei, alinhar nossa vida com a palavra de Deus. Precisamos, irmãos, né? É, exatamente, o Joel está dizendo aqui, para quem não ouviu. Muitas coisas parecem fantasia, irmãos. Né? Ele está lembrando do Noé. Vai chover. Nunca tinha chovido na terra. Como assim vai chover? Que maluquice é essa? Para que esse barco? Mas veio o dilúvio. E a humanidade foi pega de surpresa. Mas Noé não, irmãos. Noé estava percebido. Esse aqui é o ponto, irmãos. O Senhor, na sua palavra, Ele quer que nós estejamos apercebidos, preparados, para nós não sermos pegos de surpresa. Né? Esse aqui é o ponto. Então, irmãos, assim, e nós estamos aguardando, irmãos. Aliás, eu tenho meditado muito, né, nessa questão da volta do Senhor. Irmãos, Cleiton vai lembrar, alguns irmãos que vão se lembrar, existe uma porta lá em Israel, em Jerusalém, a porta dourada. Eu fiquei procurando na Bíblia referências dela e não tem, né, Cleiton? Falando porta dourada, não tem. Esse nome foi dado depois. Mas existe uma porta lá em Israel, irmãos, né? Que é chamada de porta oriental, que ela é chamada também, então, de porta dourada. Né? E eu pensava antes que era uma porta de ouro, né? Eu pensava que era. Mas aí lá me explicaram que não, é porque, como é uma porta oriental, quando o sol se põe, os raios do sol batendo naquele portal, na verdade que é de pedra, né? Então dá aquele aspecto dourado. Então foi chamado de porta dourada. Mas essa porta é a porta que quando alguém está do Monte das Oliveiras para chegar em Jerusalém, é a porta que está de frente. Se nós nos lembrarmos, nós não vamos avançar muito mais aqui não, mas se nós nos lembrarmos, quando Jesus estava fazendo aquela entrada triunfal em Jerusalém, né, ele estava no Monte das Oliveiras para descer para Jerusalém. Então, a porta que ele deve ter entrado é a porta oriental. É a porta oriental. Essa porta que entra. Só que hoje, irmãos, essa porta foi fechada. Porque há uma profecia no livro de Ezequiel. Deixa eu tentar abrir lá. Ezequiel 44. Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, porta oriental, do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Vou ler de novo, que eu me confundi aqui. Então, será uma visão que Ezequiel estava tendo. Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente. Então é a porta oriental, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá,
ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Essa porta hoje está fechada, realmente, irmãos. Né? Desde o século VI ou XVI, não estou muito... Desde o século XVI, no Império Bizantino, foram lá e fecharam essa porta com pedras, fechada. Hoje parece que nem é porta, parece que é uma muralha, na verdade. Por quê? Porque o próprio judeu crê, né, que o Messias que eles estão esperando, não reconheceram a pessoa de Jesus, que o Messias vai vir e vai entrar por essa porta em Jerusalém. Então, o que os muçulmanos fizeram quando eles tomaram, né? Vocês sabem que houve muitas guerras e Jerusalém foi tomada até pelos muçulmanos, por isso que tem uma mesquita lá em Jerusalém. Né? E o que eles fizeram? Então, para que essa profecia não se cumprisse, eles fecharam essa porta com uma muralha de pedra, uma muralha mesmo de pedra, lá bem grandes. E aí, embora que tenha lá o formato do arco da porta, mas está lá fechada aquela porta, e de pedras, e além de estar fechada, do lado de fora, que seria da entrada para Jerusalém, fizeram um cemitério lá. O cemitério muçulmano, porque a ideia é que o sacerdote judeu ele não tem contato com o morto, né, Cleito? Então, o que vocês botaram lá um cemitério para que, então, esse Messias, então, pensando lá no sacerdote, ele também não passasse pelo cemitério para entrar por aquela porta. Ou seja, estavam colocando barreiras para que a profecia não venha a se cumprir. Né? Mas, irmãos, nós sabemos, o nosso Senhor vem. E diz também, né, numa outra passagem, diz que, se não me engano, de Zacarias, desculpe, irmãos, né, não era o ponto que eu ia trazer aqui, mas né, só para mencionar para os irmãos, que o Senhor Jesus vai vir, vai tocar com seus pés o Monte das Oliveiras, e o monte vai se abrir. Então, irmãos, o Senhor vem, o Senhor virá, as portas terão que se abrir, e o Rei da Glória, irmãos, vai exercer seu reino aqui nessa terra, irmãos. Né? Não adianta, irmãos. Irmãos, o mundo vai querer colocar um monte de barreiras, inclusive, e cuidado, no nosso coração e na nossa mente, irmãos. A nossa mente hoje é bloqueada em relação à palavra de Deus, em relação às profecias de Deus, da palavra de Deus, é bloqueada. Nós temos dificuldade. Mais uma vez, fica parecendo algo fantasioso, algo tão distante. Mas, irmãos, a palavra de Deus vai se cumprir. Nenhuma, né, das boas palavras de Deus deixou de se cumprir. Né? E a palavra do retorno do nosso Senhor se cumprirá, irmãos, não deixará de se cumprir. Então, irmãos, né, por isso que também tem aquele salmo, né, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Né? O Rei da Glória está prestes a vir, irmãos. Então, irmãos, as circunstâncias vão acontecer. Sabe, irmãos, essa situação que nós estamos vivendo no nosso país, essas dificuldades todas, vão acontecer, irmãos. Irmãos, nos preparemos, vão acontecer coisas piores. Irmãos, né, a gente gosta muito da nossa vidinha sossegada, mas vão acontecer coisas piores. Precisamos estar preparados e abrigados no esconderijo do Altíssimo, irmãos. Precisamos, irmãos. Né? Eu penso, irmãos, né, que a gente pode querer achar alguns subterfúgios naturais para fugir dos acontecimentos que vêm, mas no meu pensamento não tem subterfúgio natural, não. O caminho que nós temos é nós nos abrigarmos em Deus e confiarmos que Ele é aquele que nos guarda. Né? É isso, irmãos. Né? Assim, então, cuidado, irmãos, né? Para a gente não embarcar em chamadas que não são para nós. Né? Tem um outro irmão ele tem uma posição também no meio cristão, né, no meio evangélico, e é um irmão reconhecido, mas que, por exemplo, eu já vi pregações dele falando sobre armamento. Nós temos que ter arma. Meu irmão, como assim, meu irmão? Então, irmãos, nós temos hoje pregações de vários tipos. Vivemos um tempo, irmãos, de muita confusão. Muita confusão. Irmãos, internet, pregação do YouTube, cuidado, irmão. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Muita coisa ruim. E às vezes a gente vê algumas coisas por ali e envereda por uns caminhos, irmãos, que podem nos afastar de Deus. Então, cuidado, irmão. Né? Não estou falando que não possa, mas tenha cuidado. Né? Checa as coisas. Né? Tenha cuidado, né, com o que a gente está... tipo de alimento que a gente está tendo, tem muita coisa misturada hoje, mas nos guardemos na palavra do Senhor.
né? Nos guardemos diante do Senhor. E outra coisa importante, irmãos, comunhão. Às vezes eu quero fazer uma coisa, irmão, e quando eu compartilho com o irmão, eu estou com esse pensamento, irmão, eu falo, irmão, peraí, você percebeu que tem esse outro lado aqui? Irmão, não tinha nem pensado nisso, rapaz. Irmão, que bom que você me falou isso aqui. Então, irmão, a comunhão nos guarda. Né, irmãos? A comunhão nos guarda. Às vezes nós estamos vendo um negócio que para nós é tão claro, mas o irmão pode chegar e nos mostrar uma coisa que estava tão clara e eu também não tinha visto. Né? A comunhão nos guarda. Né? O Senhor nos guarda através da comunhão. Amém? Amém, irmãos. Só para reforçar aqui o que você falou no início, se você puder ler Daniel 25 e depois 4:25 e depois 4:35, que fala sobre essa segurança para nós. Daniel 4:25 primeiro. Quatro, 25. Está falando, finalzinho está falando aqui para o Nabucodonosor, né? Então fala assim, falando para ele ainda, né? Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá-o a quem quer. Então, veja bem, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E o 35, Cleiton? Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Né? O Senhor está no governo de todas as coisas. Né, irmãos? Mais uma vez, irmãos, Isaías viu. Nós precisamos ver também, irmãos, o Senhor assentado no alto e sublime trono. Amém, irmãos? Senhor, queremos colocar essas meditações, esses pensamentos aqui diante do Senhor. E queremos realmente pedir a Tua direção, a Tua orientação, a Tua condução, a Tua graça. Senhor, vivemos dias em que a gente tantas vezes não sabe bem lidar com as situações, Senhor. Mas eu quero te agradecer porque o Senhor nos deu o Espírito Santo. O Senhor falou que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Então, Senhor, ensina-nos mesmo, guia-nos mesmo na direção do Senhor, no propósito do Senhor, na vontade do Senhor, nos livre de enganos, nos livre de confusões, nos livre de ciladas, mas verdadeiramente guia-nos pelo Teu Espírito Santo. Quero clamar, Senhor, realmente a bênção do Senhor sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada casa. Nos ajude, Senhor, a realmente entender quem são os nossos inimigos e como devemos lutar contra eles. Nos ajude, nos abençoe, nos proteja, em nome de Jesus, Senhor. Irmãos, para nós não pensarmos que talvez nós não façamos nada, eu estou à disposição. Parece que no dia da independência, nós vamos ter um almoço aqui, não é isso? E quem sabe, se os irmãos quiserem, nós podemos estar aqui às 8 horas da manhã para nós orarmos. Eu creio que será uma manifestação cheia de poder. Vou aguardar os irmãos, se os irmãos quiserem. Amém?